Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da rádio e televisão da Unicamp. Essa série de programas traz para você, telespectador, uma reflexão mais ampla e aprofundada sobre temas da atualidade. Nós vamos discutir hoje aqui no nosso estúdio o assunto sobre o computador de $100 e a inclusão digital. O computador de $100 é conhecido também como o programa Um Computador por Aluno. Essa é a intenção do governo, comprar um laptop para cada aluno do ensino fundamental aqui no Brasil. E a questão da inclusão digital está no ar, que todo mundo discute, todo mundo está na internet, todo mundo está plugado. E vamos ver se isso é verdade, se todo mundo está plugado e como é a internet e a educação. Para conversar conosco, encontram-se aqui no estúdio o professor José Armando Valente, que é engenheiro mecânico, formado pela USP de São Carlos, fez o seu mestrado aqui na Unicamp, no começo dos anos 80, e fez o seu doutorado no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. O professor Valente é atualmente professor do Instituto de Artes da Unicamp, onde é chefe de departamento, e foi um dos fundadores do UNIED, que é o Núcleo Interdisciplinar de Informática Aplicada à Educação da Unicamp, em 1983. Ele também, hoje em dia, ele faz parte do Comitê de Avaliação do Uso Pedagógico dos Laptops de $100 que o governo está testando. O nosso outro convidado é o professor João Villete Viegas da Abreu, que é engenheiro eletrônico formado pela Unicamp e também tem o seu doutorado em engenharia mecânica aqui na Unicamp. Ele é pesquisador e atual coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Informática Aplicada à Educação da Unicamp. Eu sou Marcos Vinícius Osores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp, o LabJOR. Bem, eu queria começar a nossa conversa aqui falando... jogando, já que o título do programa é o computador de $100, ele está em teste. Como é que vocês avaliam? Quero só lembrar ao telespectador que 2 desses computadores vieram aqui para a Unicamp, justamente para o UNIED fazer a avaliação pedagógica do uso desses computadores. Como é que vocês veem esses 2 computadores que foi trazido aqui para a Unicamp para teste? Valente. Bom, o primeiro teste que nós estamos fazendo é um teste mais de estrutura, mais do que tipo de processador ele usa, como que ele pode ser plugado na rede ou não, o que ele pode ser feito, né, que recursos que ele oferece do ponto de vista de software, quais são as possibilidades, vamos dizer assim, pedagógicas que essa máquina oferece. A gente está fazendo assim, diversas conversas com pessoas de diferentes locais da universidade, né, pessoas do Instituto de Artes, da Computação, o próprio grupo do UNIED, pessoas da matemática, olhando para essa máquina e verificando o que ela pode fazer, quais são os recursos que ela oferece. No segundo momento, então, aí esses computadores começam a ir para a escola, então já existem alguns projetos pilotos no Brasil. O XO, o verdinho, ele já está numa escola em Porto Alegre e numa escola em São Paulo, escola pública. O que é o XO? O XO é o computador do MIT, esse computador verdinho aqui que vocês estão vendo, que foi proposto pelo Negroponte, né, como essa ideia do laptop de $100, $100 como sendo um patamar para chacoalhar a empresa, né, e falar, olha, nós precisamos popularizar isso aí, né, essa coisa tem que ser disseminada. Então, para ganhar mercado e visibilidade, ele colocou essa ideia dos $100, é um patamar. Hoje, na verdade, para você implantar isso, está por ordem de $140, $145. A máquina, só o preço da máquina. A máquina mais alguma coisa que vai junto com ele, porque você precisa de um servidor, você precisa de uma outra estrutura que não é essa daí, mas se não tiver isso, ele não funciona. Perfeito. E aí a Intel lançou esse azulzinho, que está aí também, o computador da Intel. Eles têm processadores diferentes, aqui o AMD, o da Intel é um processador Intel, e o computador da Intel está por volta de $400 hoje. O da Intel, $400. É. E ele vai começar a ser testado numa escola em Palmas e numa escola em Piraí, no Rio de Janeiro. Tá. João, qual que é a diferença dos sistemas operacionais de um e de outro? O deles, o do MIT, ele tem um sistema operacional próprio deles, que é chamado de Sugar, do MIT, e esse da Intel está com o sistema operacional da própria Intel, né, que é de uma máquina comum do Windows, por exemplo, que a gente conhece ele no mercado. Essa aqui não tem o sistema operacional Windows, como é que ela funciona?
Olha, ela funciona com um sistema, com o que eles chamam de Sugar, que está baseado na ideia do Linux, né, no software livre, e você teria que criar aplicativos adequados para ele, né? Então essa é a diferença de um deles para o outro, né? E outros, quer dizer, se tivesse que usar agora hoje o Intel, um classmate da Intel, estaria usando um sistema operacional que é, digamos assim, muito mais conhecido. Você teria uma familiarização em termos vamos chamar, em termos de aplicativos, né, mais próximo do que os usuários já estão habituados a fazer, né? E aí você teria que fazer mais adaptações, digamos assim. Isso porque também, do ponto de vista pedagógico, o que se espera do XO é algo diferenciado do que se espera do classmate, né? O azulzinho do Intel, você pode entender como se fosse um laptop de mercado comercial simplificado. Perfeito. Ele vai usar o sistema operacional do Windows, ele vai poder rodar alguns aplicativos do Windows, então ele é uma versão simplificada de um laptop comercial. Isso tem um certo appealing, porque o professor, quando olha isso aí, fala assim, eu entendo, eu conheço isso. Ele conhece porque ele conhece o Windows. Conhece o Windows, ele sabe o que é um laptop comercial. Porém, quando ele vê o XO, que é outro sistema operacional, que, por exemplo, não tem Windows, e ele é voltado para a atividade, e isso é uma ideia que está embutida já nessa concepção educacional, pedagógica do Papert, que foi a pessoa que inventou a linguagem Logo, o grupo do MIT, né, que sempre pensa nas questões pedagógicas relacionadas com a tecnologia. Então eles lançaram uma máquina onde fica muito fácil você desenvolver atividades. Agora, ele não tem a concepção de Windows, você não tem o Windows aí, né, você não vai poder... Mas a criança aprende mexendo com ele. A ideia é que você, por desenvolvendo atividades, você vai aprender tanto o aspecto tecnológico, e aí a inclusão digital, como você vai aprender a desenvolver atividades, projetos, porque ele é orientado para isso. As linguagens, os sistemas que existem aí dentro, são voltados para facilitar o desenvolvimento de atividades, projetos, e não, por exemplo, como o Intel, onde você tem aplicativos lá que faz a carta, que faz Isso, na verdade, são aplicativos já prontos. Acho que o telespectador entender, de vez em que um já tem pronto. O modelo da carta já começa, prezado senhor, já está pronto. Né? Você põe o conteúdo e ele dá forma. O outro você vai fazer tudo, vai ter que criar uma frase, dar o texto, formatar o texto, né? Se você quiser fazer música, você não vai fazer música. Você vai construir a música, digamos assim. Você vai construir a música neste modelo do MIT. Do MIT. Você não vai baixar a música. A ideia é que o que se espera é que você não somente baixe a música, que você construa a música, por exemplo, você tem ferramentas para construir a música e compartilhar isso em rede com colegas e acrescentar essa música. Quer dizer, é desenvolver o espírito criativo, né, inovador da criança. Ele tem a mentalidade, o padrão Wiki. Porque, inclusive, que é o padrão Wiki? Eu vou falar, eu vou explicar. Inclusive, por exemplo, nessa máquina, nas duas, né, eles não têm o Winchester, né? O Winchester para armazenar nada. Não tem? Não tem. O que você tem uma quantidade de memória muito grande, isso para eliminar coisas móveis, porque se cair no chão, quebra uma cabeça dessa que faz a leitura do hard disk, aí você tem um problema. Então aí não tem nada móvel. Não tem nada móvel? Nada móvel. Quer dizer, se cair, quer dizer, é feito... Eles já fizeram testes de jogar no chão e tal, e ele tem... Lógico que não é para ficar jogando no chão. Mas ele não tem essa memória do hard disk como a gente tem. O que ele tem é uma quantidade enorme de memória, então eles esperam que, por exemplo, o trabalho que você faz durante uma semana fica armazenado aí. Depois de uma semana, vai para o servidor da escola. Por isso que o João falou que precisa ter um servidor. Depois do que couber no servidor, vai para o Google, porque o Google é parceiro deles. O Google é parceiro? O Google é parceiro. Então, o que eles estão pensando? Eles estão pensando em fazer a mentalidade Wiki é o quê? É você tornar disponível as atividades que você faz, de modo que uma outra pessoa de outro lugar do mundo pode baixar aquilo na sua máquina, faz as melhorias, as implementações que ele quer e volta a colocar disponível para todo mundo. Essa é a ideia do Linux, né? Que você exatamente. Com esse conhecimento aberto a todo mundo. Aberto a todo mundo. Todo mundo pode pegar aquilo que você fez e melhorar. Então a ideia é que o mais rápido possível você faz uma atividade,
Você desenvolve a atividade com o seu colega ou com a classe, etc., e torna isso público, de modo que outras pessoas possam ver, dar palpite, comentar, ou baixar na sua máquina, refazer aquilo, implementar uma nova ideia e voltar a falar, olha, eu tenho uma nova solução para o mesmo problema. Isso, quer dizer, então ele tem 3 pontos. O próprio é a própria maquininha que está ali. Sim. Passa para um servidor na escola. Daí passa via internet para o Google, que está guardado em algum lugar do cosmos, da Terra ou do cosmos, onde quer que seja. Dentro desse servidor, onde qualquer um tem acesso para trabalhar com isso. Exatamente. E aí, então, isso cria uma dinâmica... Os 2 sistemas são assim. O outro não. Esse é só o do MIT. Isso porque ele tem a concepção Linux. Porque você pode fazer Linux. isso porque o Linux trabalha assim. Perfeito. Você coloca uma ideia, o outro melhora e isso torna disponível para todo mundo. Perfeito. E isso estabelece aquele conceito, aquela concepção de rede. Que nós queremos hoje pensar que as pessoas têm que trabalhar na concepção de rede. Um tem que ajudar o outro, e nós aqui temos expertise diferentes, e eu não vou quebrar a cabeça numa coisa que você sabe fazer melhor que eu. Perfeito. Perfeito. Eu queria aproveitar a vinda de vocês dois pelo seguinte, todo mundo se discute que as ferramentas, a tecnologia vai sempre melhorar a educação. A educação sempre é um terreno fértil para isso, e sempre se achando que descobrir uma tecnologia nova, nós vamos sanar a questão da educação brasileira ou mundial, onde quer que seja. E o Brasil é mestre nisso, que surgiu uma tecnologia, e isto vai acabar com o analfabetismo, isso vai acabar com tudo. E eu acho que é importante a presença do Valente aqui, porque o Valente tem uma experiência já do começo dos anos 80, né, através do Unied, quando já foi tentado uma experiência, lógico que não existia laptop, mas algo semelhante que eu queria que ele contasse aqui, essa experiência já que lá vem dos anos 80, quando não tinha internet nem laptop. A implementação da tecnologia na educação no Brasil, ela foi uma atividade sempre pilotada, vamos dizer assim, pelo MEC. E sempre pensando que essa tecnologia tem que entrar na escola para fazer uma inovação. Isso. Ninguém estava querendo vender máquina, a ideia era que a gente pudesse inovar o ensino fazendo uma educação mais voltada para a necessidade, criar pessoas que tivessem a capacidade de resolver problemas, etc. Então, a questão da inovação da educação. Essas experiências, né, foram iniciadas em 6 universidades, né? A Unicamp era uma delas. Tinha a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Unicamp, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Rio de Janeiro e Universidade Federal de Pernambuco. E cada uma estava fazendo um experimento em áreas diferentes, né? Por exemplo, o Unied fazia o trabalho com logo, a Porto Alegre também tinha experiências com logo e outras ferramentas, Rio de Janeiro era mais a questão de software, Minas Gerais software. Então, criaram diversas possibilidades para a gente entender né, e quais são as diferentes softwares que você podia usar em educação. E quando surgiu os PCs, em 1986, 87, nós estávamos trabalhando com os Apples, que inclusive não falava a língua portuguesa, porque não tinha acento, não tinha cedilha, etc. E depois veio o MSX, que foi produzido pela Sharp e pela Gradiente. Gradiente. Que era, na verdade, um brinquedo, porque ele tinha basicamente logo e mais uma linguagem lá de processador, né, um processador de texto. E começa a surgir os PCs, que a gente viu uma possibilidade enorme do PC poder resolver uma série de problemas que esse brinquedinho, MSX, não resolvia. Bom, então, o MEC tinha um comitê, como tem hoje, de informática e educação. Convidamos lá uma série de pessoas, de fabricantes de PCs que tinham no Brasil, e oferecemos a ideia deles construírem alguma coisa mais simples, mais barata, que a gente denominava aquilo do PC pelado. Era pegar o PC e tirar os penduricalhos que servia para o lado comercial, mas fazer uma coisa que a educação pudesse beneficiar, pudesse ter aí o computador e ficasse muito mais barato. Era a época da reserva de mercado e as empresas, muito espertamente, disseram, olha, se o MEC garantia a compra, a gente produz. Com certeza. E não tem, né? Não tem garantia de compra, não dava para fazer isso. E acabou a ideia morrendo. E é muito interessante que 20 anos depois, né, o MIT, o Negroponte, joga uma ideia dessa do computador de $100, ele choca o mundo, porque se dá para construir um computador de $100, por que nós estamos pagando $1.500, $2.000?
Exatamente. E se ele não conseguir nada, se essa máquina não fizer nada do ponto de vista... Ela já fez uma revolução. Ela já fez, porque hoje nós estamos comprando laptop comercial por R$ 1.200. Reais. O laptop comercial com um incentivo mais simples, do governo, tal, uma coisa mais simples. Mas está aí, você compra um laptop por R$ 1.200 hoje. Isso fruto dessa ideia que, porque se eu posso fazer por $100, por que eu vou pagar? Por que eu vou pagar? Quer dizer, mesmo que não seja, venha a ser utilizado nas escolas, você tem... Agora, como é que é isso nos Estados Unidos? Não é. Não é? Não é. Não é porque eles lá estão partindo para a ideia do laptop comercial, e isso aqui foi uma proposta para os países emergentes, os países que realmente têm a necessidade, e o dinheiro era uma coisa complicada. Tanto é que o projeto é feito para governo, eles não estão colocando... o projeto é feito para governo? Para governo. Quer dizer, ele não vai estar no mercado, esses computadores não vão... Esses laptops não vão estar no mercado. Pelo menos que eles estão falando, no primeiro momento não vai estar no mercado. E hoje isso aqui... Quer dizer, se a ideia não vingar, eu acho que essa ideia que você falou é verdade, quer dizer, se a ideia porventura não venha a vingar, não venha a se concretizar, uma política pública no sentido de usar um laptop para o estudante, é um passo que pode construir com um laptop por $100. O João tinha um projeto com o Hortolândia, que você está montando, e aí você queria baratear a máquina, entrou em contato para ver que... Nesse projeto que eu tenho com o Hortolândia, que é um projeto na linha ensino público, eu queria ver... baratear esse projeto, que é um projeto que vai iniciar agora, foi aprovado agora pela FAPESP, inserindo já essas máquinas, mas eu não consigo adquirir as máquinas para o projeto. Você não consegue adquirir as máquinas para o projeto? Não consigo adquirir as máquinas para o projeto. Não é governo. Não, porque não é governo, nenhuma das duas. Então, porque nenhuma das duas é governo. Nenhuma das duas é governo, quer dizer, então seria um projeto que talvez mais para frente, ao longo do projeto, pode ser que eu consiga inserir alguma máquina dessa via algum convênio, coisa assim com o governo. Então, mas aí você precisa, na verdade, você insere a máquina e você tem que treinar os professores. Ah, sim, claro, a ideia é inserir a máquina. Eu acho que isso nós vamos responder no próximo bloco, porque aqui nós estamos do lado de dois especialistas que é sempre isso. Não basta a máquina. Se você não treinar o professor para orientar a máquina, não vai adiantar nada. Mesmo todos os projetos que o governo diz que tem computador em todas as escolas, o grande problema é que boa parte está fechado, porque o professor não sabe usar, não permite que o aluno use, ou ele só está plugado na internet. Mas nós vamos conversar no segundo bloco. Aguarde que nós voltamos já com o nosso Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o computador de $100 e a inclusão digital. Até mais. Bem, olá, voltamos com o nosso Palavras Cruzadas, nossa segunda parte do Palavras Cruzadas de hoje, com o tema o computador de $100 e a inclusão digital. No bloco anterior eu tinha deixado claro que não basta só o computador, você precisa, na verdade, treinar os professores, requalificar, ou qualquer outro termo que possa se usar nesse sentido. E aí eu gostaria que o Valente e o João falassem da experiência do UNIED, que tem uma larga experiência na coisa de você formar professores, que vão formar outros professores para a utilização de computador na escola. Bom, como você está dizendo, simplesmente o acesso, simplesmente você ter a máquina não significa que você vai usá-la do ponto de vista pedagógico. Esse professor precisa estar preparado no sentido de saber integrar essa tecnologia ao currículo que ele normalmente desenvolve lá com o Giz do Quadro Negro. Isso é um processo relativamente complicado. Por quê? Porque esse professor foi formado usando essa abordagem pedagógica do Giz do Quadro Negro e ele não vê como é que ele pode fazer isso de uma maneira diferente. Essa máquina aqui, o fato dela ter a mobilidade, do aluno poder pegar aquela máquina, levar ao laboratório, levar lá no pátio, etc., traz um outro complicador que nem nós mesmos, com toda a experiência que nós temos no uso de informática na educação, a gente tem, porque a gente nunca andou com uma maquininha dessa o tempo inteiro. O tempo todo. Então, se antes era necessário a formação do professor, aqui vai precisar
mais ainda no sentido que a gente tem que saber como que essa coisa pode ser feita, né? Como é que esse aluno pode carregar essa maquininha e fazer o que com ela? Como é que vai ser essa atividade? Onde é que ele vai desenvolver essa atividade? Porque eu penso assim, vai ser um desperdício enorme você colocar uma máquina dessa em cima da carteira e o aluno ficar fazendo uma cartinha, sendo que ele tem toda essa capacidade de mobilidade que ele tem. É o seguinte, como é que está hoje a coisa de computador na escola pública? Bom, tem o projeto do Proinfo, né, que está colocando máquinas em laboratórios. Isso praticamente eu acho que continua, o governo pensa em continuar com isso, até resolver, né, como é que vai ser esse projeto na escola. Esse projeto na escola. E a gente tem aí praticamente quase 40% das escolas, né, de ensino fundamental e ensino médio com laboratórios. O plano do governo, até o fim da gestão desse atual governo, era que todas as escolas do Brasil, ensino fundamental, que eles chamam hoje de ensino básico, né, tenha os laboratórios. É uma meta, né, junto desse PEC que o governo está fazendo, é uma meta de colocar os laboratórios. Isso é possível? Eu acho que é possível, é uma questão de você, depende, primeiro, quantos computadores você vai colocar para o laboratório, porque tem laboratório que você define com 10 máquinas. Esse é outro problema, que você coloca numa escola de 1.000 alunos, você coloca um laboratório de 10 máquinas. O que eu vou perguntar é objetivo, assim, os professores têm controle sobre essas máquinas? Tem. Eles sabem usar? Se você pensar que isso está no laboratório, ele tem, porque o laboratório tem uma chave. Sim, para não dar acesso para o aluno. Eu estou dizendo usar o computador como uma ferramenta pedagógica. Mas você está dando risada. Essa máquina aqui, na mão do aluno, não vai ter chave. E tem toda a razão. Aí eu quero ver como é que vai ser. Não vai dar para chavear o aluno, falar, não usa isso agora. Como ele faz com o laboratório, que ele fala, nós vamos fechar o laboratório e vem aqui só de terça-feira, das 9h30 às 10h30. Isso ele pode fazer hoje, ele tem controle, e o que acontece lá, ele pode... Eu acho que essa discussão, eu acho que a ideia é aprofundar um pouco essa conversa pelo seguinte, quer dizer, da mesma forma como foi a televisão, da mesma forma como foi o cinema, quer dizer, quando surgiu o cinema, ou o rádio também foi usado como proposta educacional, queriam alfabetizar por rádio, depois queriam alfabetizar pelo cinema, depois queriam fazer a alfabetização pela televisão, quer dizer, toda vez que você tem uma nova tecnologia, você sempre tem uma proposta pedagógica por detrás dela, né? Você tem a TV Escola, que está aí até hoje funcionando. A questão não é a ferramenta, é a questão como o professor utiliza essa ferramenta. Você sempre teve excelentes filmes em televisão que também nunca foram usados na sala de aula. Porque quando o Valente fala de que nós temos que aprender a utilizar essas máquinas, um outro aspecto que você tem que considerar agora é que as máquinas vão para casa. Exatamente. O fato de sair da escola, ir para um espaço que é a casa do aluno, estar lá junto com a família do aluno, quer dizer, isso traz outro tipo de informação para a escola, outros recursos para a escola, que o professor tem que aprender a lidar também. Quer dizer, porque o pai do aluno, com certeza, vai fazer. A família vai se tornar mais presente na escola a partir do momento eu faço essa pergunta a vocês pelo seguinte, que o último dado do IBGE diz que, hoje em dia, na casa existem 10 milhões de lares com computador, dos quais só 6 milhões estão plugados na internet. Verdade. E dos quais não são esses 6 milhões que estão em banda larga, quer dizer, ou seja, que tem acesso. Isso o nosso telespectador entende que ele está vendo TV a cabo. Então ele tem informação que ele pode acessar a internet da TV a cabo, vai na casa dele. Então o nosso telespectador também é um telespectador diferenciado, porque ele tem uma outra tecnologia diferenciada, né? Agora, desses 6 milhões que acessam, também não acessam diariamente. E os nossos números continuam tipo da Belíndia, né? Bélgica e Índia. Verdade. Nós temos o maior gasto em frente a uma máquina são os brasileiros, não é isso? Nós superamos os norte-americanos e europeus em número de horas frente à internet, frente ao computador, né? E ao mesmo tempo, né, nós temos os piores números, nós temos o maior baixo número de acessos, né, possíveis. Quer dizer, nós temos uma elite que fica 15 horas por dia e o resto não tem acesso à internet. Essa é que é a verdade. E agora, o computador hoje, como ele é feito, como você diz, não tem sentido fazer uma cartinha.
Quer dizer, se o computador não estiver plugado, ele não tem sentido de existir nem na casa das pessoas. Na casa das pessoas. É isso? É isso que tem que ser. Eu acho que tem que frisar isso. O professor tem que estar formado para isso. Agora, os professores nossos usam a internet? Eles sabem usar a internet? Não. Eles são... Nós estamos falando do pessoal da rede, que é a massa de formadores. Hoje tem muitos cursos que foram feitos, os PECs, etc., que incluíram a questão tecnológica. Esse professor hoje ele tem um contato tecnológico. Agora, ele é um usuário. É a mesma coisa de se ver novela. O que eu estou argumentando é o seguinte: hoje em dia você pode ter o computador, você entrar e ver o UOL, ver qualquer coisa, notícia. Mas você não está usando essa ferramenta de forma pedagógica. Essa que é a discussão. Esse que é o ponto. Você tem um computador, mas você não está usando essa ferramenta para você pesquisar. Você está usando na cartinha, MSN, né, vendo o que vai passar no cinema, baixando música, né, mas você não está usando isso. Você não está usando pedagogicamente. E isso agora, para ter um dado interessante dos Estados Unidos, que tem diversas escolas que receberam os laptops comerciais, não é esse aqui, mas comerciais, e eles estão devolvendo os laptops. Por quê? Porque a cobrança nos Estados Unidos da educação hoje é por performance. A escola tem que atingir, o aluno tem que atingir certos patamares, senão eles fecham a escola não recebe dinheiro, etc. A política do Bush. Então, as escolas públicas? Públicas, é por performance. Por performance? Por performance, O que acontece? Esse professor que não está preparado para usar essa tecnologia, ele vê no laptop um desperdício de tempo, uma perda de tempo. Esse aluno fica lá brincando no laptop e ele tendo que dar disciplina para melhorar a performance da escola. O que eles estão fazendo? Devolvendo. Eles estão devolvendo o laptop. Então, esse tipo de dado vai na contramão do que nós estamos querendo fazer. O Brasil está querendo comprar 1 milhão aí de máquina para instalar e a gente está vendo que quem tenta devolvendo. Qual que é o problema? Falta de formação. Não foi formado. Nós vamos barrar na mesma coisa como sempre. É um problema. Ou a gente faz a formação antes, ou então a gente vai ter muito. Não, a formação pode ser feita continuada. Ela pode ser pensada. Ela tem que ser pensada. Sim, é que você tem que pensar a forma de educação. Eu sempre dou o exemplo da TV Escola, que é muito curioso, que o Valente conhece bem também, né? Que é aquela coisa. Quando eles começaram a fazer programas articulados, sentando na mesa do como é que chamava o que deu origem à TV Escola? O salto para o futuro. Quer dizer, só para o telespectador entender, o TV Escola tem esse, que se tiver TV a cabo, acho que não pega, mas pelos outros canais de cabo, você pega a TV Escola, que é 24 horas no ar, é um programa dirigido. Todas as escolas públicas têm televisão e um vídeo onde que gravam um programa durante 10 horas por dia. E no início os professores não sabiam como usar aquilo. Até aqui, o salto para o futuro, como usar. Não, na aula de português você vai usar o mesmo vídeo lá do Rio Amazonas para dar aula da língua. A geografia para isso, a história para contar a história do Rio. Quer dizer, você tinha que ter uma formação anterior para ele usar o mesmo vídeo, senão você não acaba. É o mesmo, nós somos o mesmo problema agora. Inclusive, e esse dado é importante, né? Que eles estão devolvendo nos Estados Unidos. E aí a conta que o pessoal está fazendo, eles só colocam em termos do valor da compra da máquina. Então, não vamos comprar 1 milhão de máquinas, não. Quanto custa? Custa tanto. E estão esquecendo uma outra conta que tem que ser feita, que para implantar esse projeto, nós precisamos de 3 vezes mais em termos de formação, melhorar a infraestrutura da escola, porque você está colocando uma quantidade enorme de máquina que tem que ter um móvel para guardar, onde que carrega a bateria, você tem eletricidade suficiente para dar conta de fazer isso aí, embora ela ocupe pouca eletricidade, mas você tem que pensar nessa infraestrutura. E isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro. Está vendo o governo fazer essa conta. Quer dizer, porque na verdade sempre só fala com os $100 e não fala nada do resto. Você não falou em treinamento de professor. Né? Como é que vai ser plugado isso na internet? Quem que vai pagar essa conta? Quem paga a conta, exatamente. Quem vai pagar a conta de plugar na internet? Do jeito que está sendo falado, isso aí é por conta da escola. Bom, mas a escola diz que não tem dinheiro porque... Então, essa que é a discussão, que não tá sendo falado o que está por trás na questão da implementação, que ela é muito complicada. Tá. E ela não é assim, né? Você não chega lá e vai ligar aonde? Você precisa ter infraestrutura. Você está pensando em uma escola de 1.000 alunos plugados. E não é assim. A primeira ideia do governo é comprar quanto, Valente? Existia um primeiro número que eles falavam em 1 milhão. 1 milhão de máquinas. E agora já estão falando em 400 mil.
porque eles estão vendo que a coisa é realmente mais complicada. Esse dinheiro, talvez que eles tinham reservado para 1 milhão, né, para comprar os 400, dá conta de fazer esse 3 vezes mais. 3 vezes mais, falando, né? Com 400 faria as 3 vezes. Então, agora a conversa que a gente estava dentro do jornal essa semana passada, estão falando em comprar 400 mil. Bom. E aí começar com uma fase assim de trabalhar com uma escola, escolher algumas escolas, de modo que você faz uma imersão total daquela escola. Todos os alunos daquela escola têm o computador. Ou ele pode, inclusive, levar para casa, que aí entra no projeto da inclusão social, ou ele pode fazer, por exemplo, como está acontecendo hoje em Porto Alegre, as crianças da parte da manhã usam e as crianças da parte da tarde usam, e o computador fica na escola. O computador só vai para casa no fim de semana, fazendo sorteios, esse tipo de coisa. E no final de semana, qual que seria a utilização da máquina? Então, o que se imagina da utilização da máquina? A gente está pensando, o que está sendo bastante interessante nesse projeto de inclusão social é o fato do aluno estar preparado, né, mesmo que ele está lá na sexta série, ele está usando uma tecnologia relativamente sofisticada. Então ele começa a fazer esse desenvolvimento com a família, e aí, como o João falou, essa família vai ter que se aproximar da escola, no sentido de poder usar benefícios que a escola vai poder colocar à disposição desses pais, de modo que eles possam aprender coisas relacionadas ao que eles fazem. Né? Porque a inclusão social é você usar essa tecnologia para fazer atividades que interessam a sua área de interesse, de trabalho, de interesse, etc. A aproximação. Não é a mesma coisa que a criança faz. E é essa aproximação que o João falou. Se não tiver isso aí, vai ficar complicado. Agora, esse é um subproduto do projeto, que é a inclusão da família. A inclusão Porque, social. na verdade, você tem duas propostas do governo ao mesmo tempo. Você tem uma inclusão social e uma inclusão digital. São essas duas, esses dois argumentos que o governo atual vem frisando sempre. A inclusão social e a inclusão digital. Se tiver em casa, o menino vai conseguir plugar isso na internet ou não? O XO, ele trabalha... XO é o verdinho. Ele trabalha com uma rede, acho que o João pode até explicar melhor como é que... Você tem uma rede mesh, que seria uma rede que permite que cada computador desse conectado, ele se torna mais um ponto na rede. Então, todo mundo que estiver conectado se enxerga, um enxerga o outro, né? Quer dizer, então isso facilitaria o uso desses computadores numa região, supondo que os alunos vão estar relativamente próximos um do outro, né? Quer dizer, eles se comunicariam via rede. Mas, de qualquer maneira, você precisa da rede de internet, você precisa de conexão à internet. De qualquer forma, na casa da criança, ele precisa de alguma coisa. Na casa ele não precisa ter o ponto de rede. O que precisa é ter a escola. Então, ele estaria ligado por wireless na escola? Isso, wireless. E essa máquina, uma conversa com a outra. Mesmo ela estando desligada... Quer dizer, ela estando desligada, uma passa o sinal para a outra. A ideia do mesh é isso. Isso é interessantíssimo, agora que eu entendi. Ela tem essa tecnologia? Essa tecnologia. Quer dizer, mesmo estando desligado, ela é um ponto captador e transmissor. Exatamente. Ela é receptor e transmissor ao mesmo tempo. Cada uma delas se tornaria um ponto de comunicação, de intercepção para com a próxima. Então, a ideia, para entender bem, é o seguinte: a escola está no centro e os alunos estão em vários lugares. Ela tem o polo, ela está conectada. Ela está conectada. Ela tem o sistema wireless que vai passando para esse computador. O menino que mora mais longe ou da frente retransmite para o computador dele, mesmo estando desligado o computador dele em casa. Essa é a rede mesh. O outro precisa do plug. Isso já existe no mercado, esse tipo de coisa? Isso é solução Linux, já está funcionando há muito tempo. Eles só usaram isso aí e aplicaram aí. Já existia esse tipo de solução? Já. No outro jeito que nós não temos esse tipo de solução. Quando você tem um wireless normal, via aí não tem. Esse é o não, aí você tem esse não tem. Está sendo criado agora. O do Linux é o Mozilla. O Mozilla é o sistema de você fazer a conversa. Certo. Né? Ele não é a tecnologia, o protocolo da rede. O protocolo da rede é essa. Ou é mesh, que satisfaz essa. Entendi. O wireless, né, que é o Intel. Que é interessantíssimo de uma máquina para outra. Esse é um aspecto que eu acho que do ponto de XO, quer dizer, isso realmente vai fazer... Quer dizer, isso me permite, quer dizer, dentro
meu par conhecimento, ela é mais inovadora que o outro, de uma Assim, certa nesse forma. aspecto, O outro nós já estamos acostumados por causa da linguagem Windows que todos nós conhecemos e tal. Talvez esse possa ser um impeditivo também. Mas o professor gosta mais do azulzinho. Viu? Por isso que eu estou falando. causa O do Windows, impeditivo é você... A novidade do embora ele seja fascinante, você precisa ter um conhecimento a priori para poder tirar tudo dele. Não é isso? Aí que vem claro. a informação. Que aí é que vem a formação. Quer dizer, ele é fascinante porque é isso. Ele te ensina a pensar, te ensina a inovar. Né? Mas você precisa de alguém que vai ensinar isso, Sim. que precisa ser formado ao mesmo tempo. Yes. E o outro é aquela coisa que você corre o risco do cara só ficar na internet também, ou no MSN não fazendo nada. Ou fazer cartinha. Ou fazer cartinha. Né? Bem, nós vamos fazer os nossos breve intervalo e voltamos já já com a nossa última parte do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema computador de $100 e a inclusão digital. Até já. Olá, voltamos com a nossa última parte do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o computador de $100 e a inclusão digital. Bem, eu queria aqui que o João demonstrasse para a gente a mobilidade deste computador de $100 aí, feito pelo MIT, que é diferente do outro, porque tem um sistema operacional totalmente diferente, baseado no Linux, e também ele é diferente na forma de usar, e como eu tinha falado no bloco anterior, um computador recebe e transmite a internet para o outro. João, explica para nós como é que funciona, como é que abre esse computador. Bom, esse computador ele abre aqui por essas anteninhas aqui, quer dizer, eu tenho duas. Ele é a mesma coisa, que ele fecha ele antena. Isso, que funciona como uma antena. Então isso aqui Essa antena que vai receber o sinal da escola e vai retransmitir para o computador próximo. Isso, então, via rádio. Tá? Eu tenho aqui uma câmera, então vocês estão vendo, essa imagem que vocês estão vendo aqui é a imagem da câmera do computador que estava ligada, então, tem microfones. Então, eu tenho aqui uma série de botões, por exemplo, que são parecidos com os botões que os menininhos usam no PlayStation. Então, qualquer criança olhando para esse computador aqui, ela vai ver os botões, a estrelinha, o triângulo, o X, coisas assim que são, digamos, ele está familiar para ele. Tá? Quer dizer, a questão da mobilidade desse computador, algo de muito interessante de se falar, por exemplo, é o fato de que para que ele propicie a mobilidade, esse computador eu posso levá-lo para fora da sala de aula. Quer dizer, estou eliminando a ideia do laboratório de informática, quer dizer, um computador que pode ir para casa, que pode trabalhar no pátio da escola. Então, quando eu estou no pátio da escola, eu preciso de quê? Eu preciso de uma resolução de tela diferente do que eu tenho onde tem sala. sol. Onde tem sol, então ele tem uma regulação de tela, quer dizer, me permite trabalhar com tela diferente para continuar com a mesma resolução da imagem. Eu posso virar totalmente o computador. Esse computador ele pode virar uma prancheta. Tá? Vira a prancheta para a câmera lá. Essa aqui é uma pranchetinha que eu posso trabalhar com esses botões aqui. Entendeu? Quer dizer, então, do ponto de vista tecnológico, quer dizer, eu acho que ele está sendo revolucionário, inovador. É algo que a criançada vai poder se sentir muito familiar, porque brincar de joguinhos, ou brincar de construir coisas numa prancheta e obter informação, quer dizer, eles já estão fazendo isso. Aliás, aqui, mostra para a câmera que estou vendo que tem entrada de USB, tem duas entradas. Ele tem duas entradas aqui de USB. Desse lado e tem entrada de sensores. De sensor. Você pode botar os acessórios se quiser neste computador. Se teu USB for um sensor, eu posso conectá-lo aqui, quer dizer, se tiver esse é o teu trabalho que você faz para... Sim, a parte da robótica que nós estamos estudando com esse computador é justamente como interfaceá-los com dispositivos robóticos, digamos assim. Como é que eu posso usar esse computador que é barato e construir uma robótica de baixo custo? Então, nosso estudo estou trabalhando com um grupo... E para que você trabalha com a robótica? Explica para... A ideia da robótica pedagógica é fazer com que um computador, além do menino brincar com
com objetos aqui na tela, ele podia brincar com objetos fora da tela, por exemplo. Ele mexeu Controlar dispositivos fora do... Um carro, uma máquina, ou qualquer outra coisa. Fora do computador, mas comandado pelo computador. Então, quer dizer, ele construiu a máquina e o que significa comandar pelo computador? Significa programar o computador para que a máquina dele tenha um determinado comportamento que ele está colocando aqui no computador. Então, no caso de robótica, esse aluno ele vai não só poder construir a maquininha, como construir o programa também e ter isso tudo sob o controle dele. Hoje em dia, toda essa geração de crianças já nascem, quer dizer, de alguma forma, mexendo com o PlayStation, quer dizer, isso qualquer um tem. Eu acho que isso é uma coisa que qualquer casa hoje tem. Vai no LAN House. Mesmo que não tenha, a gente também esquece. Hoje a criançada vai no LAN House. Você não tem em casa, ele vai no LAN House, que ele vai nos jogos, vai em tudo e também vai na internet. Agora, então não corre o risco, Valente, você que sempre, na verdade, foi na formação de professor, do aluno ensinar o professor? O aluno vai ensinar o professor. Tem uma história desse projeto em Porto Alegre, na escola. A professora de português, uma professora muito jovem, ela foi a primeira a entender o potencial disso e começou a trabalhar com as crianças, assim, fazendo coisas muito interessantes. Aí veio a professora de geografia e a mais resistente estava sendo a professora de matemática. Que ela não queria, que ela precisava se fixar no caderno ainda, que era muito novo, não sei o quê. E as crianças que estão usando o laptop na escola são as crianças de 6ª série e as crianças de 4ª série. Estão usando qual deles? Esse aqui, o XO. Uma criança de 6ª série vira para a professora e fala assim: professora, não se preocupa não, que a gente te ajuda. Então, se a professora tiver a disponibilidade, a humildade de falar, vamos trabalhar junto, que a ideia de rede, que a ideia que o aluno deve ter expertise, que talvez ela não tenha, e esse aluno possa ajudá-la, e ela tem expertise que precisa nesse contexto educacional, porque senão nós não estamos numa escola. E aí, então, essa divisão de tarefas, essa divisão de expertise, essa divisão de competências, tem que ficar muito claro, porque a escola hoje, o que ela faz? Ela fala assim, os alunos são todos a tábula rasa, é todo mundo zerado aqui, vieram para aprender, e nós, professores, temos a obrigação de ensiná-los. E esquece que ali tem pessoas que são experts. E tem áreas que eles dominam muito mais do que aquela professora. E isso é completamente ignorado pela escola. Eu acho que essa revolução que nós estamos tentando fazer com a tecnologia tem que quebrar com isso. Você tem que respeitar esse aluno como um expert. Ele domina certos conteúdos, às vezes não está nem consciente disso, mas ele domina certos conteúdos que a professora não domina. Porque tem um componente revolucionário frente às outras inovações anteriores que a gente estava citando aqui, que é isso, quer dizer, do cinema, do rádio, porque tudo isso você precisa de um custo enorme, uma estrutura de rede enorme, quer dizer, tudo era centralizado. O que permite o computador é justamente que cada um pode operar, cada um pode ser autor, essa que é a diferença, né? Tanto no software e como na internet, quer dizer, são nos dois níveis, que você pode fazer um software sozinho em casa, não é? Está ali de qualquer coisa, de matemática e tal, e mostrar que você também não está roubando o saber. Quer dizer, quem sabe matemática é ela, não é aluno. Ele só está ensinando a ferramenta de como ensinar matemática, né? Que ela não sabe. Então, nós estamos... O problema o que é interessante hoje é que a sociedade vive mais ou menos assim. Nós hoje... É como a gente vive um pouco dividido ainda, né? Essa coisa. Mas a gente tem essa tendência de compartilhar, né? Você tem hoje mecanismos que facilitam essa compartilhação. Blogs, essas coisas que as crianças estão usando, de colocar a vida deles lá. O que é isso? É tentativa de você disseminar o que você sabe. Você fica conhecendo quem são as pessoas que sabem fazer determinadas coisas. Ninguém quer ficar hoje enrustido, né, dentro de casa e ninguém sabe o que ele faz. Ele quer se colocar lá. Mas isso é uma coisa, é uma curiosidade minha, eu sei que também não tem nada científico, mas queria uma opinião de você. É a coisa do Orkut, né? Que é um fenômeno. O Orkut é um fenômeno no Brasil. Quer dizer, não foi, é uma coisa criada lá nos Estados Unidos, por aquele turco, né, que não leva o nome dele, e é um fenômeno no Brasil. Por que os brasileiros... Acho que 70% de quem usa o Orkut são brasileiros. É verdade. Por que isso caiu no gosto brasileiro, isso daí? Necessidade. É uma necessidade de se comunicar, de mostrar o que o Valente está falando, porque o Orkut, na verdade, é um grande blog pessoal, quer dizer, por área de interesses, quer dizer, quem gosta, sei lá, de gato preto de orelha branca, né? Você tem um blog desse, você vai ter um blog do que você quiser. De quem chupa pirulito, de quem anda com uma meia só, quer dizer, do que você quiser, você tem blog no Orkut. Exato.
Né? Exato. O que leva as pessoas a se exporem? Isso É uma coisa... rede fantástica. Eu fiz um trabalho com os alunos da mediologia, eles estavam aprendendo as coisas assim mais inovadoras lá, as mais complicadas, cada um queria aprender um negócio diferente. E onde que eles iam buscar informação? No Orkut. E tinha gente que sabia, expert. Tinha uma senhora, por exemplo, costureira antiga, que resolveu colocar tudo que ela sabia no Orkut. Ela tinha um curso de costura. Ensinava como fazer botão, tudo. 2 alunas fizeram uma saia usando os recursos dessa pessoa. Dos seus alunos? De mediologia. A ideia era você aprender a fazer alguma coisa usando tecnologia. Então, essas 2 alunas, elas queriam fazer uma roupa, uma saia. Sim. Vão lá na internet, tinha lá essa senhora, e ela colocou tudo. Ela digitalizou tudo que ela tinha, aquelas dicas, e está à disposição. Ela não tem a capacidade de, vamos dizer assim, formadora. Ela não conseguiria ajudar a explicar por que prega botão assim, por que coloca o zíper desse jeito. Ela era, vamos dizer assim, uma técnica. Ela falava, você coloca a zíper assim, você prega botão assim. Sim. Por que faz assim? Não, eu não estou aqui. Isso eu não sei, mas isso sempre deu certo. Funciona Agora, sempre. Ela tinha solução para tudo. Que genial! Ela botou todo o saber dela no ela tinha, Orkut. todo aquele caderno, aquelas coisas que ela aprendeu, a maneira como ela fazia, as dicas, corta meio centímetro mais curto, porque faz assim, assim. Tudo que ela tinha de dica, ela colocou lá no Orkut. Está lá. Tinha outro que tinha de fazer pão, fazer bolo, qualquer coisa, você encontra. Tem gente que está disponibilizando essa informação. Essa é a mentalidade wiki que eu estava falando antes, das pessoas. Terem o conhecimento, coloca lá, se você não está contente, baixa, melhora e você coloca o seu. E aí eu acho que as empresas, inclusive, tem um livro novo que saiu agora, chama Wiconomics. As empresas estão prestando atenção que isso é um recurso que baixa... Aliás, é uma coisa gozada. Eu me lembro quando começaram a surgir os blogs, o Bill Gates, que é um homem que é ávido por negócios, e ele não tinha se dado... Primeiro você não tinha se dado conta da internet, aí depois ele viu que a internet é importante. Eu lembro que há uns dois anos atrás ele disse que o grande negócio da internet seria os blogs. Os blogs empresariais. Que era a forma do saber, ser construído um novo saber a partir dos blogs. Só que isso fica fechado na empresa. É esse que é o negócio. Mas ele sacou a coisa comercial. Como o negócio dele é ganhar dinheiro, ele sacou a coisa comercial. Essa é a mentalidade, o econômicos na empresa. Essa é a mentalidade do econômicos na empresa. O que eles fazem? Eles começam 200 projetos e esses projetos... soltam. Ao invés de a gente esperar ele chegar lá à conclusão depois de 3 anos e verificar se ele vive, se ele sobrevive ou não, ele vai morrendo à medida que ninguém presta atenção. Ninguém vai prestando atenção. Quer dizer, se ninguém presta atenção, ele morre. Não interessa. Primeiro que não interessa. E aí então vai sobreviver aquele que interessa. Isso é o econômico. Bem, nós vamos aqui, estamos encerrando o nosso Palavras Cruzadas de hoje, que embora a conversa ia longa aqui, estava muito bom. E eu vou deixar 2 minutos para cada um falar dos seus trabalhos, do que está desenvolvendo. Vou começar com o João. Meu trabalho, minha área de pesquisa é robótica pedagógica, quer dizer, nessa área, por exemplo, com esses computadores que nós estamos desenvolvendo, tenho eu mais um grupo de pesquisadores do SEMPRA. O que nós estamos desenvolvendo são interfaces de software e de hardware para tentar conectar com esses computadores, fazer com que a gente consiga fazer robótica de baixo custo com esses computadores. Um outro projeto que onde eu pretendo utilizar esses computadores seria um projeto na linha ensino público, um projeto na escola, que já está numa escola municipal em Hortolândia, onde a ideia também é introduzir o uso desses computadores de baixo custo como forma de popularizar, digamos assim, mais o uso de tecnologia na escola. Quer dizer, nesse projeto FAPESP nós vamos comprar máquinas comuns, mas com o espírito de uso usar uma máquina como essa, né? Quer dizer, ela vai ter um Linux instalado. Vai ter Linux instalado, vai ter a ideia de compartilhamento e de todo, digamos, as boas ideias que estão sendo implementadas aqui, nós vamos tentar, de alguma maneira, introduzir no projeto. Uma outra ideia ainda em torno desse projeto, que isso já está sendo pensado no nível de alguns centros e núcleos aqui da Unicamp, é que um grupo de centros, né, quer dizer, o UNIED, LabUrb, o NEPO, INEP, num primeiro momento, e a própria COSEM, nós estamos pensando em como a universidade
pode ela ter uma posição, digamos assim, frente a essa iniciativa do governo. Quer dizer, o que é a universidade, o que é a Unicamp fala de tudo isso, né? Quer dizer, porque até agora nós temos o comitê do MEC, que o Valente participa, nós temos grupos pilotos trabalhando, mas nós não temos ainda uma posição da universidade que usou em várias áreas. Né? Quer dizer, nesse trabalho nós temos um seminário que vai acontecer no dia 16 de junho, um sábado, onde nós vamos reunir um grupo de pesquisadores, junto do aluno da professora Cecília Baranowska, mais um grupo de pesquisadores da Unicamp, do SEMPRA, todo mundo que está, de alguma maneira, trabalhando. Um workshop interno, onde o que nós queremos tirar desse workshop é um posicionamento da universidade em cima desse projeto. Até agora nós temos o grupo do comitê do MEC, temos os comitês de trabalho, falta uma posição da universidade. A ideia é a posição da universidade. Muito bom, João. Valente. Bom, a minha área hoje de pesquisa eu considero a inclusão social e digital. Eu estou fazendo projetos aqui na região dos Amarais, Santa Mônica e o São Marcos, e Pedreira, trabalhando com os agentes comunitários de saúde. Com os agentes comunitários de saúde? E a ideia é que eles tenham acesso a isso para poder coletar o dado e já isso vai direto para os sistemas de informação. Então a gente está trabalhando, querendo fazer um trabalho com a Intel para ver se eles colocam essas máquinas à disposição desses agentes. Aquele lá, porque como a gente falou, aquela máquina está mais próxima do que as pessoas sabem usar. Eles conhecem. Então a gente está fazendo esse projeto, tem gente inclusive do UNIED também que ajuda nessa área. Isso está envolvendo muito o pessoal também do IA. Por quê? Porque o IA a gente trabalha muito a questão da interface. E outro projeto que a gente tem é o projeto TIDIA, né? Nós somos um laboratório do TIDIA. O que é o TIDIA? TIDIA é um projeto da FAPESP que está pensando educação à distância, desenvolvimento de ambientes para educação à distância, para usar a internet de banda larga, né, de alta performance. Isso é um consórcio, vamos dizer assim, de todas as universidades do estado de São Paulo, e a FAPESP então está financiando, pensando num ambiente que todos pudessem usar e todos pudessem desenvolver soluções e trocar soluções, né, dessa plataforma, vamos dizer assim, única, né, das universidades do estado de São Paulo. E o nosso papel nesse projeto é justamente trazer a voz da comunidade, que não é uma visão acadêmica, né? Uma visão dessas pessoas que não são analfabetas, que têm problema do analfabetismo funcional. E aí a gente está desenvolvendo soluções e voz, de modo que eles possam comunicar, receber e-mail e mandar e-mail via voz e fazer essa transição da voz para o escrito, né, pela palavra escrita. Então esse é o nosso projeto que a gente chama aí de inclusão social e digital. E os alunos do IA, né, do projeto do Multimeios, da Medialogia, estão muito assim, interessados na questão de jogos, para facilitar essa interação do sujeito com a máquina, né, para ele entender essa interface, fazendo uma coisa assim um pouco mais lúdica. Como é que a gente faz isso, por exemplo, na área da cidade digital, né, que são essas cidades que estão colocando aí a nuvem digital e colocando os telecentros e essas pessoas acessando. Pedreira parece que vai virar uma cidade digital, né? Tem essa coisa assim, diversas cidades, isso aí é uma coisa que está pegando diversas cidades, mas tem um problema que é a formação das pessoas de modo que elas possam comunicar com o sistema. Caso contrário não adianta nada, o sistema fica ocioso e ninguém vai utilizar. E a gente tem que lembrar que o Brasil tem 75% da população analfabeta funcional. Exatamente. Pessoas que têm dificuldade da leitura escrita, interpretar texto, etc. E hoje tudo que a gente faz, ele tem um componente escrito. Então, essas pessoas estão completamente fora, e quanto mais a gente dissemina, quanto mais essa rede fica sofisticada, mais as pessoas vão... mais ela é perversa. Nesse ponto ela é perversa, e isso significa que incorporar essas pessoas é um trabalho muito interessante, bastante desafiador, né, com tecnologia interessante para a gente pesquisar e um lado social assim muito desafiador, né? Tá bom, eu gostaria de agradecer imensamente aqui a presença do João Viegas Abreu e do José Armando Valente ao programa, né?
porque eu acho que foi esclarecedor para mim, para vocês, essa discussão sobre o computador de $100, que ele é uma maravilha como um grande inovador tecnológico, mas também se ele não tiver, né, gente que saiba operá-lo, como diz o Valente, num país onde tem 75% de analfabetos funcionais, é mais um equipamento que vai estar na prateleira das casas das pessoas sem utilizar, não é? Como é mais um dos centenas de coisas que as pessoas compram, influenciada pela propaganda, pelo baixo preço, e vai estar na prateleira sem usar, na verdade, se não tiver a ferramenta e não tiver o conhecimento necessário. Isso vale para a sua casa, para a escola, para o seu trabalho. Então, não adianta se iludir comprar porque é barato se você não souber e operar nisso ou tiver vontade de trabalhar com esse equipamento. Bem, eu agradeço a você, telespectador, a presença dos nossos dois convidados. Obrigado. E convidá-lo para o próximo Palavras Cruzadas. Até mais.